Sermão do Monte, capítulo 15, parte 1. A luz do mundo. Não há que duvidar que, no versículo 14, encontramos uma das mais espantosas e extraordinárias declarações acerca do crente dentre as que já foram emitidas, incluindo as afirmações feitas pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao considerarmos o cenário onde se deu essa declaração e lembrarmos para quem nosso Senhor dirigiu essas palavras, então elas tornam-se realmente notáveis. É uma declaração repleta de significação, com profundas implicações no que tange à compreensão da natureza da vida cristã. Por assim dizer, uma das grandes características da verdade bíblica é que ela é capaz de comprimir o conteúdo inteiro de nossa posição cristã em uma única, mas expressiva declaração como a desse versículo. Vós, disse nosso Senhor, volvendo os olhos para aqueles homens simples, inteiramente destituídos de importância, segundo o mundo pensava. Vós sois a luz do mundo, como está em Mateus capítulo 5, verso 14. Essa é uma daquelas afirmativas que sempre deveria surtir sobre nós o efeito de fazer-nos levantar a cabeça, levando-nos a perceber, uma vez mais, quão notável e glorioso é sermos crentes. Por isso mesmo, como é natural, essa declaração torna-se, como de resto tornaram-se todas as declarações desse tipo, um excelente e completo teste de nossa posição e experiência cristãs. Todas as assertivas, assim feitas sobre o crente, sempre revertem a nós sob essa forma, e sempre deveríamos ter o cuidado de verificar que elas exerçam sobre nós este efeito exato. A palavra vós, que lemos nessa declaração, aponta diretamente para cada um de nós, pessoas regeneradas. O perigo constante é que leiamos uma declaração como essa e fiquemos pensando em alguma outra pessoa, como os cristãos primitivos ou o povo evangélico em geral. Porém, se realmente nos consideramos crentes, é a nós que ela se refere. Uma declaração dessa natureza, obviamente, requer uma análise pormenorizada. Antes de nos lançarmos a tal tentativa, todavia, queremos considerá-la segundo os seus aspectos gerais, procurando extrair dela algumas de suas mais óbvias implicações. Em primeiro lugar, averiguemos a declaração em seu sentido ou reivindicação negativa, pois a força real dessa afirmação é a seguinte: vós, e vós somente, sois a luz do mundo. A palavra vós acha-se em posição enfática, envolvendo essa sugestão. Ora, de imediato, percebe-se que certas coisas ficaram implícitas nessa declaração. A primeira delas é que o mundo está em trevas. Na realidade, essa será sempre uma das primeiras asserções que o Evangelho cristão tem para fazer. Talvez não haja outro ponto onde se possa perceber de forma mais clara esse forte contraste entre o ponto de vista cristão da vida e todos os demais pontos de vista, do que em um versículo como este. O mundo não cessa de referir-se
a sua própria iluminação ou saber. Essa é uma das expressões favoritas do mundo, mormente desde a Renascença, nos séculos XV e XVI, época em que os homens começaram a interessar-se novamente pelo conhecimento organizado. Todos os pensadores opinam que aquele foi um momento crucial da história do mundo, uma grande linha divisória na história da civilização. E todos eles concordam que a civilização moderna, como você e eu estamos informados, realmente começou naquela oportunidade. Houve uma espécie de renascimento do conhecimento e da erudição. Os clássicos gregos foram redescobertos. O seu ensino e conhecimentos em um sentido puramente filosófico, mas ainda mais em um sentido científico. Realmente emergiram e começaram a controlar a vida e a perspectiva geral de grande número de pessoas. Além disso, conforme você deve saber, houve um revivamento similar no século XVIII, o qual recebeu essa sugestiva designação de a Iluminação. Qualquer pessoa que se interesse pela história eclesiástica, pela história da fé cristã, precisa levar em conta esse movimento cultural. Em certo sentido, esse foi o começo do ataque contra a autoridade das Escrituras Sagradas, porquanto situava a filosofia e o pensamento humano na posição da autoritativa revelação divina e da declaração da verdade divina ao homem. Ora, essa situação vem tendo prosseguimento até os nossos próprios dias. E o ponto que estou procurando enfatizar aqui é que esse impulso cultural sempre se apresenta em termos de luz. E aqueles que se interessam por essa espécie de movimento sempre aludem ao mesmo pelo nome de iluminismo. O conhecimento, dizem eles, é aquilo que nos transmite luz. E naturalmente, assim acontece quanto a muitos e diversos assuntos. Seria insensatez disputar essa realidade. O incremento do conhecimento a respeito dos processos da natureza, acerca das enfermidades, além de muitíssimas outras questões, tem sido simplesmente fenomenal. A obtenção de novos conhecimentos também tem projetado novas luzes sobre o funcionamento do cosmos inteiro, e isso tem conferido maior compreensão no que toca a tantos e tão diversificados aspectos da vida. Eis a razão porque é comum as pessoas se dizerem iluminadas, em resultado do conhecimento e da cultura adquiridos. No entanto, a despeito de tudo isso, a contenção das Escrituras continua sendo: vós e vós somente sois a luz do mundo. A Bíblia continua proclamando que o mundo, como tal, encontra-se no estado de grosseiras trevas. E a partir do momento em que alguém começa a considerar seriamente as coisas, facilmente pode comprovar que isso exprime a mais pura verdade. A grande tragédia do nosso século tem sido que os homens têm concentrado sua atenção exclusivamente sobre um dos aspectos apenas do conhecimento. Nosso conhecimento tem sido um conhecimento de coisas, de leis mecânicas, de princípios científicos, um conhecimento da vida em termos quase exclusivamente biológicos ou mecânicos. Entretanto, nosso conhecimento a respeito dos fatos reais que compõem a vida não tem aumentado sob nenhuma hipótese.